Olá, meu nome é Manuel Rosa e a minha geração inaugurou o século XXI. Nascemos com Nokias 3310 e crescemos com iPhones. Somos a primeira geração da internet e do computador Magalhães. Perguntámos cedo aos nossos pais o que era a Troika e a nossa televisão sempre foi o YouTube. Eu sou o Manuel Rosa e este é o Geração 2000, um podcast com os jovens que querem mudar o mundo à semelhança do seu tempo. Rapidamente. $2000. Ainda te lembras? Quando ainda pagavas ao megabyte para aceder à net? Hoje são outros tempos. Na Digi, podes aderir a um serviço com dados móveis ilimitados desde €6 por mês. Sem truques nem amarras. Adere já em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Olá, bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui. Bem-vinda, Adriana. Obrigada. Também. Queria pedir uma salva de palmas para a Adriana, mais uma vez. Que simpático. Escrevi aqui uma pequena introdução para ti. Vamos a isto. Só para dar um contexto a quem nos ouve, não sei como é que isto ficará depois em podcast, estamos no Festival Podfest, no Teatro Municipal Rivali do Porto, do Expresso. Bem-vindos a quem nos ouve. Adriana Filipa Lopes Cardoso nasceu a 28 de janeiro de 2000. Cresceu em Adões, uma aldeia perto de Coimbra, no município de Souzelas, sempre próxima da família, com históricas ligações ao Partido Comunista Português. Aprendeu a ler cedo, aos 4 anos, e essa aprendizagem precoce antecipava um salto letivo anos mais tarde. No final do 3º ano, passou para o 5º. O seu percurso académico culminou num mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra, com um estágio em Londres pelo caminho e com uma tese sobre eutanásia. É adepta tão fervorosa do Sporting como de literatura russa ou do restaurante Canalha, em Lisboa. É comentadora política na SIC Notícias, tem um podcast no Expresso com 2 amigas, Lei da Paridade, e é DJ semi-amadora. Tem um pastor alemão chamado Oscar. Muito bem-vinda, Adriana Cardoso. Obrigada. Tu trouxeste-nos uma fotografia. Trouxe sim, é verdade. Vamos vê-la? É verdade. Minha mãe costuma dizer que eu nasci de saltos altos porque eu roubava os saltos altos da minha avó e da minha mãe, como dá para ver, e achava que parte da minha vida devia ser feita a ler e outra parte a fazer desfiles de moda pela casa dos meus avós e da minha bisavó. E quando conseguiam tiravam fotografias, mas é muito raro porque eu não achava propriamente graça algo que fosse digital, já desde essa altura. Sim. E pronto, e sim, temos esta belíssima imagem que, para quem nos está a ouvir em podcast, sou eu de saltos altos e com uma marrafa que lembra a Beatriz Costa. Era um sonho de infância já usar saltos altos. Tu hoje em dia praticamente só usas saltos altos. É um facto sobre ti. É um facto, é verdade. Olha, descreve-nos a aldeia onde cresceste. Imagino que a maior parte das pessoas não tenham ido a Adões. Eu acredito que não é? É um microcosmos daquilo que é a realidade de muitas pessoas neste país. A minha bisavó, sendo cada vez mais uma das pessoas mais velhas que ia lá ficando, tornou-se a matriarca natural da zona. É uma zona em que existia uma pequena mercearia, um pequeno café onde todas as pessoas se juntavam em alturas próprias do dia. Neste momento, por exemplo, muitos deles não têm nada que não seja 1, 2, 3 e 4 e, portanto, quer a me quer ver na televisão, vai ao café da aldeia ver-me com as amigas. Bom. E que acho que é uma coisa muito, muito cómica. E Adões foi onde eu cresci, foi onde eu nasci, é onde eu regresso sempre. Eu tiro férias de forma absolutamente religiosa no fim de semana da festa de Adões, em que nós fazemos uma mega sardinhada com toda a população da zona e aberta para todas as pessoas que queiram lá ir, que é paga com os fundos comunitários da aldeia. Fica ao convite. E fica ao convite para quem quiser fazer parte. E é isso mesmo, era uma aldeia em que se 2 pessoas tinham carro era muito. Estas coisas que se pensa que só se viveu numa geração anterior, mas que não, foram muito reais e foi assim que eu nasci, em que as pessoas que lá nasceram andavam na creche e no jardim de infância da terra. E que muitas destas pessoas, inclusive da minha geração, permanecem, cresceram, nasceram, casaram e residem lá na mesma. Sou das poucas que saí. Para Lisboa? Para Lisboa. Tu lembras-te da primeira vez que foste a Lisboa? Que idade é que tinhas? Perfeitamente. Estava no meu 5º ano e fui para uma escola nova
e fizeram uma visita de estudo ao oceanário. Foi a primeira vez que eu vim a Lisboa e eu devo dizer que detestei. Odiei. Achei que não era real, que não era uma coisa que, sei lá, que acontecesse. Acho que era muito barulho, muitas pessoas eram muito mal educadas. Lembro-me de pedir ajuda a uma pessoa porque me tinha meio que perdido da minha turma e responderam-me tipo, miúda, não sei. Enfim, claramente não estou em A2. E não gostei mesmo nada. E depois, à medida que fui crescendo e que fui vindo cá, percebi-me que, na verdade, daquilo que eu queria fazer na minha vida, que infelizmente tinha que vir para cá. O que é que representava Lisboa para ti na altura, que é diferente daquilo que representa Lisboa para ti agora? Acho que na altura, na verdade, durante muito tempo, representou uma realidade que eu não achei que sequer fosse possível. Não é normal uma pessoa vir da zona de onde eu venho e vir para Lisboa, trabalhar, fazer seja aquilo que for, porque parecia uma realidade tão distante. Enquanto Coimbra é 2 horas e pouco de Lisboa, que não tem, a não ser que tu sejas de lá e tenhas vivido essa realidade, é uma coisa sem nexo. Mas era uma coisa que tu vias como algo que só poderia acontecer a pessoas que já de lá existiam. Alguém sair de onde eu vim e vir para cá parecia uma coisa que não me era atingível. Eu costumo dizer isto, a minha vida precipitou-se, eu fui sempre fazendo as coisas com muito brio e com muito esforço, mas as coisas foram só precipitando e aconteceram, e eu de facto tropecei e acabei por vir para cá. Tal como tropecei, acabei por ir para Londres. Foi um bocadinho assim. Já vamos falar sobre Londres mais à frente, vamos ter a oportunidade para isso. Em Souzelas, tu és de Souzelas, mas cresceste em Adões, consegues explicar essa parte melhor? Sim, na minha família, eu tenho 26 anos, sou a pessoa mais velha da minha família a ainda não ter sido mãe. As mulheres da minha família foram, e homens, obviamente, foram pais muito cedo. Então, obviamente que os pais não tinham possibilidade de tomar conta dos filhos. Os meus pais trabalhavam 2 empregos e, portanto, depois de fazerem o trabalho deles, ainda trabalhavam mais e, portanto, quem nos criou, e que seria natural que fossem os nossos avós, a minha avó ainda estava em idade de trabalhar e, portanto, não podia. A minha bisavó já não e, portanto... Sim. Toda essa componente da minha família, eu, os meus primos, todos nós fomos criados pela minha bisavó, e então era a minha bisavó ir buscar-me à escola, e lembro que tenho memórias muito, muito bonitas de a minha bisavó ia-me buscar à escola e eu chegava à casa e ela ia à capoeira ia buscar ovos e fazia-me um ovo estrelado fresco todos os dias para o lanche. Eu acho que isso não é nada saudável e que se algum nutricionista esteja a ouvir, por favor não me cite, mas foi assim que eu nasci. Nunca nenhum ovo estrelado vai saber igual aos ovos estrelados que a minha bisavó fazia ao lanche. É interessante com a nossa geração, é uma geração mais urbana, com todo o êxito rural que existiu, e tu teres essa experiência tão rural ainda assim é interessante. E não agrobeta. E não agrobeta. Não agrobeta, rural, são coisas diferentes, sim. Estão familiarizados com o conceito de agrobetos aqui na fila da frente? Fantástico. Eu estava a dizer, em Souzelas não existiam bibliotecas. Sim. Já existe alguma biblioteca em Souzelas? Existe uma pequena biblioteca comunitária em que as pessoas entregam livros e ou seja, o conceito é tu deixas um livro e pegas um livro. Pronto, já é um avanço em relação àquilo que existia Verdade. quando tu cresceste, porque existia a bibliomóvel. É verdade. O que era a bibliomóvel? A bibliomóvel foi algo que salvou a minha vida. Eu não estava aqui, não seria a pessoa que sou hoje se não fosse a bibliomóvel. Da periferia de Coimbra, Coimbra é uma cidade que tem uma periferia muito grande e uma metrópole muito pequena e, portanto, as comunidades que viviam nas periferias, a não ser que tivessem carro, com transportes públicos horrorosos, iam à cidade literalmente de festa em festa, como nós dizíamos. Certo. E a única forma de tu teres acesso a livros era ou comprando ou indo ao centro de Coimbra buscar a biblioteca municipal. Era completamente fora de nexo ir, Sim. de facto, requisitá-los, e os meus pais e a minha família não tinham dinheiro para me comprar livros, pelo menos ao ritmo que eu os lia. E a Câmara Municipal de Coimbra criou uma ideia que era ter uma carrinha itinerante que passava nas diferentes aldeias da periferia de Coimbra e levava livros às comunidades. E a minha bisavó literalmente salvou a minha vida, porque sempre que a bibliomóvel ia, ela levava-me e trazia o braço cheio de... Num dos braços levava-me ao colo, no outro braço trazia o braço cheio de livros, porque eram os livros que eu lia para a semana. E se isso não tivesse existido, se eu não tivesse começado a ler como comecei, eu não estaria todo aqui hoje. Tenho a certeza absoluta. Portanto, a tua bisavó teve um papel importante. Sim. Foi a tua bisavó que trouxe também os livros do Rato Renato? É verdade, que foi o livro com que eu aprendi a ler. A sério? Sim. Da bibliomóvel também? Exatamente. E como é que tu aprendeste a ler? Tu aprendeste a ler com 4 anos. Sim, é verdade. Ela ia buscar, a minha mãe lia-me,
E houve um dia que a minha estava cheia de sono, porque trabalhava muito, e começou a passar à frente. Não passando as páginas, mas claramente passando à frente na história. E eu nunca olhava para o livro, porque a minha mãe estava-me a ler e eu estava deitada, porque ela punha-se na borda da cama e tentava escapulir-se enquanto eu ia adormecendo, portanto eu não estava a ler o livro. E comecei-lhe a dizer: mãe, tu estás a passar a história à frente. E ela: não estou a ler a história, olha aqui. E mostrou as frases e estava a ler algo que não era o que estava escrito. E eu disse-lhe: mãe, tu não estás a ler isto, olha, isto que diz. E comecei a ler mal, porque não conseguia ter a dicção que uma pessoa que não tem 4 anos conseguia ter. Mas a minha mãe percebeu, a minha mãe ficou a olhar para mim, oh meu Deus, beliscou-se, eu estou a sonhar, chamou o meu pai e disse: Zé, acho que a Adriana aprendeu a ler. E literalmente foi assim. Com memória. Com a memória. Pronto, está aqui para os futuros pais um método para testarem com os filhos. Tu falas muito sobre esta bisavó, mas tu tens também um avô importante, militante antifascista, militante do Partido Comunista Português, sindicalista. Sim. É filho desta bisavó? É, na verdade... Bom, agora estou-me a escapar a frase. A minha bisavó é sogra dele. Portanto, ele é genro. Certo. Ele é genro dela. Ele casou para dentro da família e, por acaso, foi um bocadinho atribulado o casamento dele e, portanto, não é filho dela. Mas é genro. E esse teu avô foi o teu primeiro contacto com política? Ou com partidos políticos? Porque a política está no dia-a-dia. Talvez, porque a minha família sempre teve uma coisa que acho que explotou muito tudo na minha vida, na minha forma de pensar e, no geral... de desenvolver o meu pensamento sobre seja aquilo que for. Nós nunca tivemos mesa dos pequeninos e mesa dos crescidos. Nós almoçávamos e jantávamos sempre todos juntos a toda a hora. E o meu avô, e a minha avó e toda a gente da minha família, nenhum deles tinha ido para a universidade, nem nada que se parecesse, mas existe até uma ideia muito elitista de que as pessoas que eram ativistas na altura, e ativistas por o facto da indústria do Coimbra, no facto de ter acabado, e eram pessoas que definitivamente não tinham muitas capacidades académicas, mas eram pessoas que eram muito ativas, engajadas e que tinham um enorme conhecimento profundo das coisas, porque na verdade liam o que podiam e comunicavam e falavam muito. E o meu avô, eu lembro perfeitamente de o meu avô ter fotografias de ícones antifascistas, que não vale a pena estar aqui a reportar quais eram, e de ter uma ameaça muito concreta que era: não te esqueças que se não comeres a sopa e não acabares o jantar, vem aqui o hotel e vai-te levar para o Campo Pequeno. E desde aí eu depois comecei a crescer avô, quem é um hotel? Depois ele começou a explicar, depois todos eles a conversar sobre isso, depois todas as fases políticas que Portugal passou e que fomos todos sempre discutindo à mesa de almoço e de jantar. O hotel foi a tua introdução ao verão quente? Sim, eu não sabia o que era um verão quente, eu achava que era o conceito que, sei lá, foi uma vaga de calor que tinha acontecido. Eu não fazia ideia do que era o verão quente. Eu com 10 anos ouvi-os a discutir isto. O meu pai é a única pessoa que não é comunista na minha família. O meu pai é um pacista e, portanto, quando o meu pai e o meu avô estavam à mesa a debater política e todas as pessoas à volta a fazerem, clássico, gostávamos de levantar os pratos, eu ouvia-os e ficava... A concordar com o teu pai? Estranhamente sim, ficava a concordar com o meu pai, porque o meu pai fazia muito mais sentido que o meu avô, e depois a partir daí, pai, mas estás a falar sobre isto? Ok, explica-me um bocadinho mais. Depois comecei a ler, tive uma enorme discussão com o meu avô, lembro perfeitamente, sobre a ETA. Tive uma discussão muito grande com o meu avô sobre a ETA e depois a partir daí... Para quem não sabe o que é a ETA, que está a ouvir... Pronto, enfim... Muito resumidamente, a ETA era um grupo terrorista que assassinou centenas de espanhóis, muitos destes guardas civis, mas muitos destes civis indefesos. Fascistas? Muitos deles não eram fascistas, muitos deles eram civis indefesos. E eram guardas civis, estavam só a fazer todo o trabalho no País Basco, porque eram independentistas do País Basco, no fundo. Sim. E foram ilegalizados e, enfim, muitas outras coisas ocorreram. Estavas agora a dizer que a maior parte da tua família era comunista. Como é que eles reagiram quando em 2019 tu te candidatas à Assembleia da República pela Iniciativa Liberal? Bom, eu devo dizer que fui como independente, que foi assim que eu lhe justifiquei. Foi assim que eu lhe justifiquei. Na lista da Iniciativa Liberal como independente? Fui como independente, nas listas da Iniciativa Liberal como independente. E o meu avô... E nós temos muito esta questão... É muito desportivo, na verdade. O meu avô disse-me assim: tenho imenso orgulho em ti, acho que a participação cívica é super importante e relevante, espero que saibas que não vou votar em ti.
E foi assim que ficou. Ele não votou, votou PC, como vota sempre. E quando tive resultados absolutamente miseráveis, não é? Riu-se muito, claro, riu-se muito e deu-me uma palmadinha no ombro de forma muito condescendente e disse: pronto, deixa lá. Todos alguma vez já falhamos. Eu também uma vez pensei que a APU ia ser onde eu ia ficar politicamente, mas pronto, todos nós mudamos. E eu tive essa fase minha da IEL foi a minha fase política que eu tenho mais vergonha. Eu achava que a Margaret Thatcher era um ícone político, enfim, e o meu avô gozava muito, muito, muito comigo. E a gozar uma vez deu-me um edredom com a cara da Margaret Thatcher. Ele comprou de propósito e portanto, desde aí eu fui maturando o meu sentido político, obviamente. Ele acho que agora está um bocadinho mais orgulhoso de mim do que o Geraldo. Como ele diria, eu ganhei consciência de classe. Foi a Thatcher ou o Obama que te trouxe mais para o campo político da direita? Pronto, infelizmente foi a Thatcher, não é? Primeiro, ainda. Primeiro, sim, infelizmente foi a Thatcher. Eu entrei assim muito nesse loop e depois tentei perceber dentro do campo da direita e centro-direita onde é que eu me identificava mais. Mas li, ou seja, não como muitos membros atuais da Iniciativa Liberal que, enfim, acham que é aceitável fazer propaganda política com um conjunto de cromos do futebol como se nós fôssemos todos garotos e não fosse um partido político sério. Eu li um bocadinho sobre as coisas das quais, apregoava. E li autores conservadores, li autores muito, muito, muito anarcocapitalistas, li Sowell, li muito nesse ângulo e depois percebi... Não é muito o meu ângulo. Depois transitei um bocadinho, depois fui ali para a social-democracia. Liberal-socialismo. Pronto, a social-democracia fica, também não é bem isto. E depois cheguei ao Rawls e eu fiquei, pronto, ok. Liberal-socialismo é onde eu me adequo. Sim. Mas o que é que tu achas, tendo crescido num seio de uma família de esquerda, que te afastou da CDU e da esquerda no geral? Acho que eu lembro perfeitamente que era... Lembro perfeitamente que foi a componente até histórica e quando tínhamos discussões sobre a verdadeira extrema-esquerda, tipo o ETA, etc. E até o posicionamento relativamente à própria direita portuguesa. Por exemplo, o meu avô dizia muitas vezes, enfim, muitas figuras de direita, ele dizia quais são fascistas. E o meu pai, bom, eu concordo com muitas das coisas que eles dizem, e o meu pai não é fascista, como é que... Não, o meu pai não é fascista, pensa só diferente de ti. E tu a partir daí começas a perceber que há um pendor muito tóxico, até diria, dentro do seio do PCP e da esquerda radical nesse aspecto, porque quando tu dizes que tudo é fascista, o que realmente é fascista deixa de ser fascista. Mas não são as figuras do partido a dizer que... Não, certo, não são as figuras do partido a dizer, mas depois tu ouves figuras do partido a terem posições que te fazem pensar que de facto não é isto, não é com isto que eu me identifico. Não, eu não acho que a Coreia do Norte ainda está para provar que não é uma democracia. Não, Jerónimo de Sousa, não acho. Acho que a Coreia do Norte não é uma democracia de facto. Tu começas naturalmente a perceber que há um certo até conservadorismo obsceno dentro do ideológico do PCP com o qual eu não me adequava. E sendo uma pessoa relativamente nova, não conseguia compreender o conceito de um partido que lutou pela democracia era tão pouco democrático internamente, uma coisa que não me fazia sentido absolutamente nenhum. Porque o Partido Comunista é muito tratado no sentido do Comitê Central. Eu nunca vou desvalorizar o papel comunitário que tem. Em zonas inteiras do país, se tu tens um problema no teu trabalho e tiveste na tua fábrica, no teu trabalho onde te fosse, tu ias bater à porta do partido porque eles é que te ajudavam. Nunca vou e nunca me verão minimizar o papel social que o PCP teve. Já, infelizmente, está a perder em muitas zonas do país, nunca vou desvalorizar. Mas acho que o partido em si, a cúpula do partido e a forma como está estruturado, um exemplo muito claro, e eu já disse isto publicamente, não estou a cometer-me em confidência. Eu sou sindicalizada pela CGTP. E tu tenta, portanto, ser uma pessoa que não é do PCP a tentares fazer alguma coisa dentro da CGTP. É impossível. Não existe democracia interna. Tu não podes apregoar que és um dos responsáveis da democracia portuguesa e depois não praticas democracia interna. Muito bem. Voltando um pouco atrás ao teu terceiro ano, como é que isto aconteceu? Tu acabas o terceiro ano e saltas um ano? Foi... Bom, eu ia para a escola e para a geração 2000 vai-me perceber perfeitamente. Nós tínhamos na primária às 10h30 um intervalo de leitinho de chocolate. E então a professora chegava de manhã, punha no quadro as tarefas, tu tinhas dividido por português, tudo meio, matemática. E trocava a ordem passados os dias. E ela punha as tarefas do dia... E eu chegava às 10h30 e tinha as tarefas todas feitas.
E a partir do intervalo do leitinho de chocolate não tinha nada para fazer durante o dia. E eu morria dentro daquela sala de aula. Eu tinha reações tão estapafúrdias como me deu uma febre, eu estava com febre. E tinham que ligar à minha mãe, porque eu estava tão aborrecida que eu desenvolvia febre. E a minha mãe ia-me buscar à escola, a achar que eu estava doente, eu chegava a casa, depois começava a ler e estava toda contente. Baixavas a temperatura. O teu brufeno eram livros. Sim, não sei, ou seja, eu aborrecia-me. Quem é que fica desde as 10h30 até às 3 da tarde sem fazer nada, não é? Sim. Era um aborrecimento total. Eu dizia que detestava a escola. Depois chegava à casa e não dormia durante a noite. Não conseguia dormir. Estava a noite toda acordada, porque não me cansava intelectualmente durante o dia. Certo. E chegou a um ponto que a minha mãe e o meu pai descobriram, porque eu lia com uma lanterna debaixo dos lençóis, e um dia a minha mãe, por acaso, levantou-se a uma hora em que eu de facto ainda estava acordada e passou e viu e Adriana, o que é que tu estás a fazer? E eu lá lhe expliquei, mãe, isto não é de hoje, faço isto sempre. E ela achou que aquilo não era normal. E o facto de eu ter sido, nessa altura, uma pessoa muito antissocial, a minha mãe achou que eu tinha um problema qualquer. Sim, estavas no espectro, eventualmente. Estava literalmente no espectro. Então ela levou-me à psicóloga, literalmente, eu acho que a minha filha é autista. Está no espectro. Sim. E é autista, tenho certeza absoluta. E fizeram um conjunto de testes e disseram, não, nós não achamos que seja alguma coisa relacionada com isso. Então, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra fizeram os testes para o sobredotamento. A minha mãe, entrou lá a achar que eu ia sair de lá no espectro. Pronto. E quando eu saí, disseram-lhe, não, olha, sua filha, suspeitamos que tem um sobredotamento, queremos fazer alguns testes. Havia uma associação, a ANES, a nível nacional, que é a Associação de Apoio ao Sobredotamento, e eu fui fazer testes, inclusive, e disseram-me assim, bom, ela tem duas hipóteses, ou se mantém como está e claramente não está a funcionar para ela, ou ela vai ter que avançar o ano. Mas para eu poder fazer isso legalmente, eu estava no terceiro e no quarto tínhamos provas de aferição. Eu tinha que fazer as provas de aferição e tinha que tirar mais de 95 a português e a matemática. Então eu, com uma semana de avanço, ou seja, a saber uma semana antes, fui fazer as provas de aferição, tirei 98 e 99, uma cena assim, e deixaram-me avançar. Foi isto. Passas para uma escola privada, essa? Exatamente. A única que aceitou um caso como o meu. Foi a única? Sim. Isso do ponto de vista de democracia do ensino é interessante. Mas exatamente. Não sei se teremos tempo a falar disso, portanto eu vou perguntar como é que foi a tua adaptação à escola, pessoas mais velhas, foi uma coisa fácil para ti? Começaste a sentir-te mais estimulada intelectualmente e a conseguir dormir melhor à noite quando saltaste um ano? Sim, porém eu odiei todo o tempo que tive no colégio. Detestei. Eu estava na escola da aldeia, fui para um colégio no centro da cidade, era uma realidade socioeconómica completamente diferente da minha e não me faziam esquecer todos os dias o quanto eu não era do meio deles. O classismo era muito, muito, muito premente. Eu lembro-me, por exemplo, as pessoas vão achar ridículo, mas era um colégio religioso e todos os dias de manhã tínhamos que ler, fazer uma oração. Eu, como era a menina pobrezinha, a menina, pronto, da cotazinha, eu é que ia distribuir as coisas antes dos outros alunos todos entrarem. Caramba. Estamos a falar deste nível. Portanto, eu sentia-me mesmo como o casozinho de estudo. Sim. Aqui do colégio, a menininha do caso de estudo, a menininha da aldeia que veio aqui, pronto. Eu testei todos os momentos que tive no colégio. Depois estive lá 2 anos, 5º, 6º, 7º fui para uma escola pública. Dom Dinis? Incrível. Uma escola com forte presença sindical, com vários filhos dos operários da Simpor. Mário Nogueira lecionou lá, portanto, sim. Certo. Tu tinhas consciência dessa realidade na altura da tua escola? Tinha, porque tu sentias isto no dia-a-dia. Um exemplo muito claro. Existiam contratos de associação nas aldeias periféricas e um excelente governo deste país decidiu a excelente ideia de fechar contratos de associação pelo país todo. Achar que aquilo que se passa em Lisboa é o mesmo no resto do país, o resto do país é esse que nunca visitaram, e fecharam contratos de associação antes de ter transportes públicos para a escola pública mais próxima. E aquela escola tinha uma capacidade de, por apoio comunitário e etc., terem serviço que ia buscar os alunos das aldeias para irem para a escola. Uma espécie de um autocarro escolar, é isso? Tipo um autocarro escolar. Sim. E faziam isso. Ou, por exemplo, nós não tínhamos grande divisão de turmas de educação especial com a nossa turma normal. E, portanto, não era aquela coisa, estou naquele blocozinho tão fechados e, portanto, estou lá na vida deles. Não, não acontecia. E depois eram os meus amigos, os meus amigos com quem eu me dava. Eu lembro-me perfeitamente de ter um colega meu cujas únicas refeições quentes que tinham eram na escola, todos os dias. Uau.
Lembro perfeitamente disso, lembro-me aquela experiência que muitas pessoas têm de ir com o grupo de amigos, tipo, almoçar fora, ao centro comercial. Eu não tinha isso porque os meus amigos não podiam. E então não fazia. E, portanto, sempre foi muito evidente para mim que aquela realidade não era a mesma que eu tinha vivido no colégio, mas eu gostava mais daquela. Portanto, e foi onde eu fiz os melhores amigos dessa altura, foi onde eu fiz, foi lá. E acho que aquela escola é um microcosmos do que via acontecer nas diferentes escolas públicas do país, que é, tu nunca sentes diferença ali, tu não és tratado literalmente de forma diferente, e estás numa realidade em que tens pessoas de diferentes realidades socioeconómicas, de facto, e que estão ali todas juntas, e as próprias pessoas que são mais privilegiadas ganham uma enorme empatia, comparando-se, obviamente, e a sua situação com outros colegas meus. Eu digo isto muitas vezes, eu tinha colegas brilhantes na minha turma que tinham que, depois do trabalho, ir para os negócios dos pais, cafés e etc., ajudar os pais ainda depois da escola, e tiravam notas absolutamente brilhantes, e o meu pai dizia-me: a tua nota não foi tão boa, tu só tens que estudar, o teu colega tem que trabalhar, portanto, vê lá se te aprumas e estudas mais. E teres essa noção, eu acho que é das coisas mais importantes para tu desenvolveres a tua forma de ser no futuro, acho eu. Claro. Eu descobri aqui o manifesto da escola, que vou ler uma parte. Tu deves ser a única pessoa que leu o manifesto da escola. Não, mas é que é realmente interessante. Eu acho que a educação influencia e uma pessoa percebe com quem é que está a falar através da educação. E o manifesto diz: por uma escola sem muros, por sala de aula sem paredes, por um currículo indisciplinar, indisciplinado, indisciplinador, por uma educação poética que alimente e desenvolva a curiosidade que é inerente à pessoa e favoreça o desenvolvimento de seres em relação, movimento e mudança. Primeiro, alguém gosta do Agostinho da Silva? E depois, tu sentiste que tiveste uma educação poética na Dom Dinis? Tive. Eu fiz uma coisa que, meu Deus, não queria trazer isto em público. Eu fiz... a única forma de os alunos estarem de facto envolvidos pós o horário escolar, que muitos destes depois tinham que esperar pelas caminhonetas, que era uma coisa, não são autocarros, são caminhonetas que só passam 2 vezes por dia, uma para te levar de manhã, uma para levar à noite, era ficarem na escola. Então tinham que criar uma forma de estarem de facto as pessoas entretidas. E criaram um projeto, e aderiram a um projeto que chama-se Escolhidas, em que tu tinhas 3 componentes. Era tipo uma componente de claque, que fazias danças de claque, uma componente de teatro e uma componente de música. Então o que nós fazíamos depois das aulas era ficar na escola, eles abriam-nos um bloco inteiro e nós ficávamos a ensaiar para as Escolhidas, que depois tínhamos as apresentações no fim do ano. E os nossos pais faziam rifas nas festas da escola para nós conseguirmos pagar os transportes para ir depois às finais das Escolhidas. E nós ganhámos todas enquanto eu lá estive. Isso portanto, é motivo de orgulho. sim, nós ganhámos todas enquanto eu lá estive. E eu fiz parte da claque, do teatro, só não fiz música. Tinham cânticos na claque do teatro? Obviamente. Tínhamos no teatro não, mas tínhamos cânticos tínhamos cânticos na claque. E tínhamos uma grande rivalidade com uma escola de Coimbra e o nosso cântico mais fervoroso era, porque nós chamávamos Mágica Dom Dinis, eles diziam que era Mágica Brutério, nós não são, e nós dizíamos Mágica só há uma, Dom Dinis mais nenhuma. Uau, muito criativo. Olha, nós estamos a chegar aqui ao final e eu ia falar sobre farmacêutico, o teu curso, mas como não temos tempo e tu já falaste sobre isso várias vezes, eu quero te perguntar, quando é que tu te transformaste numa foodie? E o que é mais a tua cantina, se é o Canalha ou o Prado? Sabes que a comida sempre foi a minha ligação, a minha maior ligação familiar sempre foi feita à mesa. E há um evento muito importante para pessoas que não são agrobetas, mas são rurais, que é a vindima da família. E tu tinhas 2 hipóteses, ou ias vindimar ou cozinhavas, para as pessoas todas que iam vindimar. E eu escolhia sempre ficar em casa com a minha bisavó enquanto ela cozinhava. E, portanto, ela ensinou-me desde cedo a cozinhar. E eu lembro-me sempre desde pequena, nós nunca chegávamos aos almoços de família ao 12:30 ou à 1, nós chegávamos às 10, porque era quando começávamos a cozinhar. E estávamos todas juntas na cozinha a cozinhar. E esta ideia de que a gastronomia é autoexcludente, ou seja, tu só gostas de fine dining e não gostas de cozida à portuguesa, eu comia cozido todos os dias se pudesse. Sim, sim. Mas também comia fine dining se pudesse todos os dias. E, portanto, foi um salto absolutamente natural. Não há oferta em Coimbra. Uma das coisas que eu adorei sobre vir para Lisboa é que podia todos os dias ir jantar fora
a um sítio diferente e estava muito tempo para ter que repetir um sítio, coisa que eu gosto muito. E portanto foi assim uma transição natural. E depois o facto da minha família produzir vinho e sermos de uma zona bairradina, enfim, o vinho sempre foi uma parte muito natural da minha família. Um bom espumante da bairrada. Exato. E quando é que tu vais cumprir a tua aposta e ir a um restaurante Olivier? Nunca. Eu vou falhar a minha única aposta, mas... Podes contar aqui ao nosso público e a quem nos ouve qual é que foi a aposta que te vai fazer, porque tu tens de ir cumprir a aposta, ir a um restaurante Olivier. Posso sim. Eu, muito em wishful thinking, porque gostava muito que tivesse ganho o Luís Marques Mendes, apostei com as minhas colegas de Lei da Paridade que ele ia passar à segunda volta. Elas disseram que obviamente não, e eu obviamente que perdi, mas a minha aposta com elas, dado que são as duas do Benfica, era ir a um jogo do Sporting comigo. Eu perdi, pronto, portanto elas não foram ao Sporting, mas eu terei que ir a um restaurante do Olivier. E eu vou furar apostas pela primeira vez na minha vida, porque... Não acredito. Recusas-te. Recuso-me a ir a um conceito gastronómico de uma pessoa que diz que gastronomia não existe, que ele é um chefpreneur e que disse uma coisa sobre restaurantes Michelin que eu nem sequer posso repetir, porque não é apropriado. Portanto, eu recuso-me a uma pessoa que olha para a gastronomia como um negócio puro e duro e não para a gastronomia como aquilo que ela é, que é uma das nossas maiores e mais importantes formas de ligação como seres humanos. Eu recuso-me a ir. Epá, nós ouvimos tantas vezes a falar de política, tu podias ter um programa de cozinha. Eu adorava ter uma crónica, não sei, corríamos com o Ricardo Dias Fellner, estão aqui pessoas do Expresso, podemos tratar disso e ias tu escrever. Eu estou disponível. Boa cama, boa mesa, estou disponível. Olha, e hoje em dia com que regularidade é que vais a Sozelas, a Adões? Eu vou... Nunca passo 17, 18 dias sem ir. Por uma razão. São dias muito concretos. Muito concretos. Eu trabalho todos os dias e, portanto, no máximo passo 2 semanas de trabalho completo que tenho que fazer presencial e depois na outra semana tiro 2 dias de teletrabalho, faço teletrabalho lá e vou. É o máximo que eu demoro. Porque eu tenho... Eu estou aqui, eu sou a pessoa que sou hoje porque, embora viesse de uma família profundamente desprivilegiada economicamente, deram-me tudo. A minha bisavó só não fez mais para mim porque não pôde. Os meus pais não tinham capacidade económica, mas foram para além daquilo que era razoável pedir-se a 2 pais, porque tinham uma filha que claramente era diferente e precisavam de evitar. Meus pais podem ter dito muito bem, tens esse sobretudo problema teu. Vais à escola como os miúdos normais e nós não vamos ter que ter 2 trabalhos para te pagar a propina num colégio. Não foi isso que os meus pais fizeram. E eu tenho uma dívida de gratidão que vou ter para o resto da minha vida com as pessoas mais velhas da minha família e especialmente tenho a minha bisavó viva. E portanto, enquanto eu a puder ter neste mundo, porque eu não consigo imaginar um mundo em que ela não esteja cá, eu vou vê-la com a maior regularidade possível. E agora tu estás a assumir esse papel de pessoa mais velha na família com a Alice. Exatamente, com a minha afilhada / prima mais nova, que é uma fotocópia temperamental minha. E há um ramo da família temperamental, segundo as pessoas da minha família, que é a Arinda, que é a minha bisavó, sou eu e agora é a Alice. Porquê é que tu quiseste que a primeira palavra da Alice fosse não? Porque acho que a palavra mais importante que tu podes ensinar a uma mulher é não. Porque nós estamos estruturalmente ensinadas e em termos de sociedade ensinadas para dizermos sim, nin, e o nosso nin é sim. Mas nós temos que aprender a dizer que não. E eu não ensinei a só dizer não. Eu ensinei a dizer não, 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 não. E a mãe dela não apreciou, o pai também não, mas eu quero acreditar que vou criar, no sentido em que a minha afilhada, ainda não sou mãe, quero muito ser mãe, mas não sou, e portanto ela é o mais próximo que eu tenho nesse aspecto, vou criar uma pequena feminista. E é mesmo a palavra mais importante que tu podes aprender com mulher, é não. Epá, eu estou a gostar desta conversa, eu vou-me esticar ligeiramente no tempo, porque temos de falar da Lei da Paridade, mesmo para fechar. Certo. Vocês escutaram agora um Tivoli, estão prestes a escutar um Sal da Bandeira, que será dia 2 de junho. Parabéns. Obrigada. O que é que achas que vos diferencia dos outros programas de comentariado político? É só a idade, é a forma, é o conteúdo, é o quê? É, acima de tudo, nunca ter existido um programa de comentário político feito por 3 mulheres. É perfeitamente aceitável ligares um canal de televisão e teres 3 homens a discutir política, com várias pessoas envolvidas que deviam perceber que isso não é razoável em 2026. Mas nunca tinha existido só de mulheres. E especialmente porque os temas que nos impactam
e que, infelizmente, impactam muito. É um dos tópicos que falamos no espetáculo. O ataque consecutivo a direitos reprodutivos e de saúde das mulheres é um dos grandes problemas que estamos a viver neste momento e é uma das maiores formas de revanchismo e de reacionarismo que estamos a viver. Não são tópicos que tu ouças normalmente serem falados, mas parece que há um público. E parece que há um público que não é só feminino. Porque há também uma geração de homens que entende que esse reacionarismo e que esse machismo que existe é muito castigador pelos próprios. É muito castigador esta ideia, por exemplo, de que um papel de um pai não é válido porque a mãe é que deve criar do bebê. A mãe é que deve criar o filho. E, portanto, o papel do pai não ser valorizado. Ou um conjunto de outras coisas, como o facto de um rapaz sentir que precisa de falar com os seus amigos mais próximos, mas a emoção mais normalmente demonstrada entre pares masculinos ser raiva, não lhe permitir e não permitir que as pessoas à sua volta descubram que podem estar num processo, por exemplo, de depressão, e por isso é que têm uma taxa de suicídio superior à feminina. E acho que todos estes temas que não eram tratados são tão relevantes que nós as três, isto por acaso devo dizer foi a ideia do Carlos Guimarães Pinto, que nos disse, bom, vocês as três não se juntam e fazem alguma coisa, tenho noção. E nós fizemos. Foi essa a ideia da lei da paridade. E eu queria só dizer isto, eu sei que tens que acabar. Nós, de facto, temos o Sá da Bandeira no dia 2 de junho, cá. Mas todas as coisas que fazemos, sempre que vêm ter connosco, demonstram cada vez mais uma coisa. Há um exercício, uma experiência que as pessoas, quando conseguem escutar um Tivoli, chegar a um certo ponto, fecham a porta para as outras pessoas não entrarem. O que nós queremos fazer consecutivamente como lei da paridade, é uma promessa que vamos deixar sempre, é que se nós conseguimos pôr um pontapé na porta, nós vamos deixá-la escancarada. E quem estiver atrás, e as mulheres que estão atrás, nós vamos garantir que elas conseguem vir para a frente. Porque no dia que nós deixarmos de ter a plataforma que temos e dizemos as coisas que dizemos, porque efetivamente somos privilegiadas no acesso que nós temos, é porque o nosso projeto, no fundo, falhou. E nós não queremos que isso aconteça. Uma boa parte das pessoas da nossa geração, não sei se tu sentes isto, tem a capacidade de atenção de uma nós. E, portanto, às vezes há a tendência para simplificar coisas muito complexas. Tu sentes essa necessidade na lei da paridade? Eu vou-te dar uma resposta politicamente incorreta. Acho que estupidificam a nossa geração. Muito. Acho que estupidificam a nossa geração a considerar que nós só conseguimos ver TikToks. Nós temos discussões de 50 minutos sobre a complexidade do conflito israelo-palestiniano. E não são os podcasts que correm pior. Eu tive um podcast inteiro a explicar porque é que o gerrymandering que é feito no Louisiana ia impactar as midterms, e a nossa geração ouve. Acho que enquanto não existir esta noção de que a geração mais politizada de sempre, não sou eu que digo, são os estudos que dizem, em que 85% da nossa geração tem orientação política, mas apenas 4% estão ligados às juventudes partidárias, então se calhar a forma de falar e comunicar política é que não está acertada. Não é a nossa geração que não quer saber. Acho que cada vez mais tem que se ter a noção que existiu uma cultura, existiu uma elite cultural nas gerações anteriores. Eram aquelas pessoazinhas, tinham aqueles lugares nos jornais, tinham aquelas crónicas e que, enfim, mobilizavam as massas. E que falavam, não é? Com aquelas grandes barrigas, com aqueles cabelos grisalhos e falavam para as massas. Acontece que agora tens internet e parece que mais pessoas podem aparecer. Tem coisas muito boas, tem coisas muito más. E convém que as pessoas que querem fazer coisas boas, que sejam profissionais a fazê-las para conseguirem passar à frente das suas más. Para fechar, prometo que é a última pergunta. Nós acabamos sempre com esta questão, que as gerações mais velhas costumam dizer no meu tempo é que era bom. Eu pergunto o que é bom no teu tempo? No meu tempo é bom achar que pessoas que vieram de um sítio de onde eu vim, que não fizeram parte de uma elite cultural, podem ter espaço. E eu nunca, e devo dizê-lo, nunca vou deixar de estar agradecida por uma pessoa como o Ricardo Costa ter achado que era relevante que uma mulher da minha idade, da idade que tinha 24 anos quando comecei a comentar na SIC, tinha coisas interessantes para dizer ao país. Não é qualquer diretor de informação que faz essa escolha. E isso foi possível porque havia internet e eu consegui começar a aparecer. E isso é muito bom. Acho que há uma democratização no acesso à informação e as pessoas conseguirem ser a informação que acho que é muito, muito, muito positiva. Como tudo tem prós e contras, mas acho que os prós, muito desproporcionalmente, são mais positivos do que os contras. Uma salva de palmas, Adriana Cardoso.